A questão toda da ofensiva ucraniana, já fizemos várias lives a respeito. Primeiramente, temos que analisar a perda da surpresa e do timing operacional. Houve postergações de todo um planejamento operacional que já se delineava desde janeiro. Em janeiro, nós já tínhamos escrito no História Militar em Debate um artigo amplo, Perspectivas e Cenários da Ofensiva Ucraniana. E primeiro anunciava-se uma ofensiva de primavera. Depois postergou-se tudo, chegaram a definir até datas, anunciando publicamente, o Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, a União Europeia, prospecções inúmeras de vários think tanks, o ISW, Institute for Study of World War, constantemente já dando como certeza, e até a iminência de se chegar a Tokmak, de se chegar a Melitopol, de se cortar as estradas que se levavam a Crimeia e um eventual cerco a Mariupol. Ocorre que houve essa postergação por razões variadas. Primeiro, a complexidade logística do chamado zoológico de armas, que é assim apelidado por vários analistas militares mais independentes, em função da dificuldade de se operar diferentes lubrificantes combustíveis para toda uma pleiade de equipamentos, notavelmente blindados, seja veículos de combate de infantaria, APCs, veículos de transporte de tropas, tanques. A complexidade, as perdas, né, dessa logística, com vários ataques sistemáticos que, na estratégia de defesa ativa de Surovic, ele implementou. Isso foi depreciando gradativamente a capacidade de combate desse super exército que a OTAN delineou. Precisamos aqui destacar que é o maior exército já construído pela OTAN pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, nem pós-Segunda Guerra Mundial, porque a OTAN ela é emergida, surgiu em 1949. Talvez seja o maior exército que a OTAN já construiu, um exército de procuração que a OTAN já construiu. Não conheço algo similar. Era muito equipamento, só para se considerar centenas de obuses rebocados e autopropulsados, milhares de drones, centenas de tanques principais de batalha, enfim. E houve também por razões climáticas e também por determinadas operações diversionistas russas a postergação dessa ofensiva. A ofensiva iniciou-se no dia 4 de junho, através de vários punhos de força em 5 eixos, notavelmente em Zaporizhia e no sul de Donetsk, pegando ali a parte de Valizivka Novelka, a parte abaixo de Orekovsk e na saliência de Vireminsk, e também a oeste de Vuhledar. Esses ataques se concentravam, como o professor Ricardo falou, com fortes colunas mecanizadas enfileiradas, que passavam por corredores estreitos, grande parte minados. E que, como o professor Ricardo falou, no caso, a partir do momento que o primeiro tanque era neutralizado por um sistema de tanque, a TGM, nas primeiras camadas de defesa, né, das forças russas, ou mesmo eram detonados por campos minados, a consciência situacional provida por drones de detecção e designação de alvos permitia uma barragem de artilharia fulminante e massiva a essas colunas blindadas. E, consequentemente, houve muita perda de 4 de junho até mais ou menos 10 dias de ofensiva, 14, 15 de junho. E as forças ucranianas tiveram praticamente avanços só na zona cinzenta, na chamada Grey Zone, que era terra de ninguém, onde havia até então batalhas posicionais e duelos de artilharia. Posteriormente, as forças ucranianas começaram a empreender táticas diferentes, como a dispersão em diversos grupos táticos de assalto, de pelotões de 15 a 20 de infantaria que procuravam avançar após um forte ataque preparatório de artilharia nas primeiras trincheiras russas e iam avançando em rolos, ou seja, em ondas. O primeiro grupo era aniquilado, depois o segundo, o terceiro, o quarto, até conseguir ocupar essas trincheiras russas que promoviam um retraimento de força dentro do conceito de defesa elástica. Ocorre que essas primeiras trincheiras, muitas delas eram minadas pelas forças russas de forma proposital, e houve muita baixa, muita perda de efetivo. As forças ucranianas tiveram, portanto, que começar a reagrupar pelo eixo de Orekov,
começaram a ter que tirar as reservas do 9º e 10º Corpo Exército, estes os mais bem treinados e formados pela OTAN, ao todo 40 batalhões, e nas últimas 2 semanas começaram a usar as reservas do 9º e 10º Corpo Exército, que era para ser usado isso só em 3º ou 4º mês de ofensiva, diante da escala colossal de perdas. E o que acontece? Começaram a tentar mais reconhecimentos de força e mais operações de punho de ataque, fundamentalmente por Orekovsky. E ficou já notórias batalhas por Rabotino e Starmayorsk, que são as 2 vilas que são terras de ninguém, que a Ucrânia uma hora reivindica. Aí tem contra-ataques russos, que retiram as forças ucranianas, principalmente das alturas circundantes dos arredores. Aí continua essas vilas em terra de ninguém. Aí uma hora reivindica, vai para o mapa do ISW, que é área russa, era ucraniana. As forças russas, posteriormente, reivindicam retirar, né, desalojar, derrotar parte dessas forças ucranianas ali estabelecidas. Ocorre que o suporte logístico e de continuidade de ataque em profundidade das forças ucranianas é muito prejudicado por essa escala de perdas, também por uma falta de superioridade aérea local. E como o professor Ricardo falou, a consciência situacional qualitativa, que era predominante às forças ucranianas, principalmente na ofensiva de setembro, outubro, por um forte uso de sistemas C4 e ISR, comando, controle, comunicações, coordenação cibernética, inteligência de sinais, reconhecimento e sensoriamento remoto, ela foi neutralizada pelas forças russas com um maciço uso de guerra eletrônica. É aquilo que o professor Ricardo e eu tanto falamos, a chamada curva de aprendizagem. E não sou eu que estou falando, a CNN postou. São 300 drones ucranianos perdidos por dia, grande parte não por defesa aérea, mas por guerra eletrônica. E isso prejudicou a consciência situacional. E, consequentemente, a ofensiva, sem consciência situacional qualitativa privilegiada e, fundamentalmente, sem superioridade aérea, fica muito prejudicada. Mas tivemos também, não podemos esquecer, que afora o eixo de Zaporizhzhia e sul de Donetsk, em que os avanços foram mínimos, não atingiram nem a primeira linha de defesa russa, importante destacar, houve fortes ataques nos flancos de Bakhmut, no eixo nordeste, por Berkova, depois vamos olhar os mapas, por Berkova, onde tem um reservatório que as forças russas tiveram êxito em nivelar e neutralizar os avanços, e aí sim a situação ficou mais complicada para as forças russas, que foi a sudoeste, né, na área sudoeste de Bakhmut, ao oeste e ao sul de Klitschivka. Escrevemos sobre isso no nosso último artigo, a Batalha dos Flancos de Bakhmut. Vale a pena o nosso espectador ler e compreender. Por que as forças ucranianas até foram taticamente corretas? Focaram no sudoeste. Porque ali tem alturas circundantes sobre Bakhmut. Embora a altura não signifique tudo, porque ela pode, logicamente, submeter-se a contra-ataques, etc., é mais difícil desalojar as forças que se entrincheiram e que se instalam nessas colinas, né, circundantes. E o objetivo era promover um controle, um cerco e um controle operacional sobre Bakhmut. E as forças ucranianas começaram incursões e infiltração sobre cinturões florestais em Klitschivka, fundamentalmente a oeste e a sudoeste, conseguiram chegar nos arredores. Houve muita reclamação das forças russas, o Ricardo já falou, da falta de rotação de pessoal e da ausência de chegada de reforços nesse setor. Ocorre que, de 4, 5 dias para cá, chegaram esses reforços e conseguiu nivelar o fronte ali em Klitschivka, que era fundamentalmente defendido pelos paraquedistas russos, com uma inferioridade de efetivo 3 vezes menor. A Ucrânia implementou 3 brigadas ali, maciças, e batalhões nacionalistas, fundamentalmente o Kraken e o Aidar. E houve esse nivelamento. Então, previa-se a queda de Klitschivka, nem isso aconteceu. E ali, a batalhas em Klitschivka, nos flancos de Bakhmut, flanco sul de Bakhmut, olha, onde as forças russas mais sofreram perdas, mas as forças ucranianas, é uma quantidade absurda de perdas e de cemitérios de cadáveres. E agora começaram a acontecer muitos prisioneiros. Por quê? Porque essa tática de dispersão de grupos táticos de assalto para tentar sondar as defesas
e depois ir avançando gradativamente, ela vulnerabiliza. Ela vulnerabiliza principalmente quando você tem um reagrupamento e defesas móveis, bem consolidadas, que as forças russas conseguiram empreender. Consequentemente, todo dia está acontecendo captura de militares ucranianos nos flancos de Bakhmut. E temos também, finalmente, as ofensivas de Kharkiv, que começou com uma operação de reconhecimento em vigor, reconhecimento em força das forças russas, por ali por Kupiansk e Novoselovka, e sondando as defesas ucranianas, viram certas vulnerabilidades e expandiram a linha de contato, fundamentalmente de Svatova a Kremina. E isso começa a preocupar fortemente o comando ucraniano, que se viu obrigado a jogar reservas ali para tentar neutralizar os avanços que estavam começando a se tornar profundos por parte das forças russas. Então esse é o cenário. Agora, eu não consigo entender o porquê da insistência tanto das forças ucranianas em romper as fortificações no eixo de Zaporizhia. São áreas muito densas, com as principais fortificações estabelecidas pelo Surovikin, até 5 linhas de defesa. É um terreno aberto, campos descobertos, facilita a detecção prévia por parte de sistemas de drones, e perderam de 28 mil a 30 mil somente nesse eixo. Os hospitais em Dnipropetrovsk, em Nikolaev, estão lotados, abarrotados, não tem mais como receber soldado ferido. Não sou eu que estou falando, são os canais ucranianos que estão falando isso. Para não dizer que as nossas fontes são russas, são os canais militares ucranianos que estão falando isso, pedindo doação de sangue constantemente. Eu não consigo entender. O professor Ricardo falou, é muito estranho. Talvez o objetivo seja focar na guerra de narrativa e na guerra de propaganda. Controlar uma cidade ali para reivindicar a vitória e retroalimentar a propaganda para justificar os pacotes bilionários maciços. E, fundamentalmente, aqueles mapas que saem na mídia ocidental indicarem, né, controles de áreas, etc. Mas em detrimento de tantos soldados treinados, de tanto equipamento. Alguns falam mais de 20% dos blindados fornecidos. Algumas estimativas falam mais de 40% do inventário fornecido em 45 dias. Então, fico por aqui nas primeiras análises.